Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Neste vídeo vou falar sobre a tecnologia do CPR Grout que promove o geoenrijecimento dos solos moles argilosos. Mas antes, vamos à nossa vídeo. Antes de começar a falar sobre o CPR Grout, eu gostaria de falar um pouco sobre o solo mole argiloso, tá? Eles são sedimentos recentes, geralmente depositados por rios, mar e lagos, claro que recentes geologicamente. Altamente finos e plásticos com grande quantidade de argila, alta compressibilidade e baixa resistência cisalhante não drenada. Ou seja, ele é definido, o solo mole, que quando ele é mole, a resistência menor que 25 kPa, menor ou igual a 25 kPa. Muito mole, menor ou igual a 12 kPa. E extremamente mole, ou seja, ultra mole, com a resistência menor que 1 kPa. Tá? Então você veja que isso nós temos o quê? Que um solo mole, ele tem uma resistência menor que 0,25 kg por centímetros quadrados. Tá? O SBT dele apresenta resultados sempre inferiores a 5 golpes. Limite de liquidez e plasticidade muito altos, alto teor de umidade sendo maior que o limite de liquidez e baixa permeabilidade e alto conteúdo de matéria orgânica. Então todas essas características do solo mole fazem com que os argilosos fazem com que tenha problema de estabilidade. Ou seja, você tem uma estrutura que ela já sofreu todo aquele recalque, que ela ao longo do tempo foi sendo utilizada e de um momento para o outro ela tem uma ruptura. Isso pode acontecer num aterro, pode acontecer numa estrada, pode acontecer nas margens de rio, pode acontecer em qualquer lugar onde você tem um solo mole que não foi completamente tratado, ok? Ou então, alta deformabilidade, como falamos, você está aqui e ele começa a se deformar, ou seja, recalques elevados e muito lentos. Por isso que é muito comum a gente conviver com estruturas que têm recalque, mas não tem o quê? O rompimento. Só que vocês vejam, essa estrada toda ondulada, essa subida de uma ponte, ou essa indústria que fabrica cartão de crédito, que cada vez que o solo vai recalcando, vai colocando uma pedra para manter o nível, né, para manter o nível do equipamento, eles não estão trazendo o que é a ruptura. Mas aqui você pode ter acidente. Aqui você pode chegar a um ponto de ter um problema mais sério, de ter um desnível muito grande. Então veja, tudo isso você vai convivendo, mas não é a forma melhor de conviver com a sua estrutura, com recalques o tempo todo. Mas às vezes você não tem essa possibilidade, ocorre a ruptura, você tem um prejuízo muito grande monetário e às vezes até perdas de vida. Tá? Então veja, aí vem a tecnologia do CPR Grout, que é especificamente para fazer o quê? O geoenrijecimento do solo mole argiloso. Tá? Independente de ser mole, muito mole ou ultra mole, tá? Ele resolve nos 3 casos. Então veja, promove o geoenrijecimento do solo, modificando efetivamente as suas propriedades, fazendo com que o próprio solo passe a suportar as solicitações previstas, com parâmetros geotécnicos previamente impostos e sem qualquer efeito coluna. Ou seja, o solo vai ficar uniforme e vai suportar toda a solicitação e todos os esforços que ele vai ter que absorver, ok? O resultado é um solo completamente modificado e homogeneizado em toda a sua profundidade, que vamos mostrar mais adiante como isso ocorre. Sua grande particularidade recai sobre os parâmetros de resistência e rigidez do solo, permanentemente verificados à medida que o serviço evolui, estabelecendo-se rígido controle de qualidade e com apresentação de certificação geotécnica. Ou seja, a tecnologia do CPR ela é entregue com uma certificação geotécnica, ou seja, tem ensaios geotécnicos sofisticados que comprovam que realmente ela fez aquilo que ela disse que iria fazer com o seu solo. Tá? Então vamos ver quais são as etapas do CPR Grout, ok? Primeiro, o aterro de conquista, né? Às vezes você vai fazer uma obra que ela vai ser sobre um mangue. Então você vai o quê? Você limpa a vegetação e sai colocando um aterro com 60, 80 centímetros para que você possa o quê? Para que possa entrar os equipamentos e executar o trabalho. Segundo, execução de pré-furo. Às vezes, quando você faz um aterro de conquista ou já tem um aterro, o solo é muito duro. Então você vem com equipamento, que eu vou mostrar mais na frente como é que é,
que você faz o furo o quê? No aterro de conquista ou na espessura do solo de aterro. Que aí para você poder acessar o solo mole e começar o trabalho. Terceiro, cravação dos geodrenos verticais. Claro, naqueles pré-furos executados, você vem com esse equipamento, tá aqui o geodreno, que ele vem com uma faca metálica oca, então ele vai lá até o fundo, crava, corta e você tem toda a área com geodrenos verticais. Quarto, confecção do geogrout. Você tem a central de materiais, areia, silt, cimento e alguns aditivos quando necessário. Você joga direto por volume. Você vê que aqui o saco de cimento está sendo colocado inteiro para diminuir a poeira. Tá? E você mistura no caminhão betoneira e faz o slump. Tira o slump, que é muito importante, né? Os ensaios de slump também faz de resistência, que é muito importante para a tecnologia do CPR Grout. Não é qualquer argamassa que você pode lançar nesse solo que vai promover o trabalho de geoenrijecimento desse solo. Quinto, confecção das verticais de geoenrijecimento. Então você tem aqui, você vem no caminhão betoneira, joga numa bomba de concreto modificada para a tecnologia do CPR Grout, porque se for uma bomba comum ela não vai conseguir bombear a argamassa, que é mais para seca. Tá? E aqui você tem no bombeamento, você tem aqui ó, um sensor digital que manda para um celular qual a pressão que está sendo lançada neste solo. Então é importantíssimo a gente saber que pressão nós estamos lançando. E aqui nessa caçamba, a gente sabe o quê? Que cada pistonada que a gente dá com essa bomba, a gente lança 50 litros de argamassa no solo. Então a gente tem como controlar a pressão com esse medidor digital e tem como controlar o volume, devido que nós sabemos que cada pistonada da bomba a gente manda 50 litros de material de argamassa para o solo. Sexto, a dissipação da pressão. Então é o que a gente quer. Se a gente quer aumentar a rigidez do solo mole, a gente tem que eliminar os vazios, a gente tem que eliminar ar e água. Vocês veem que aqui ela sai com bolhas de ar, porque ele está mandando também o ar e a água para fora desse solo, conforme foi dimensionado em projeto. Sétimo, ensaios geotécnicos. Aqui é um ensaio de pressiômetro, aqui é um ensaio piezométrico, né, pressiométrico, piezométrico, e aqui é uma tomografia por imagem. A gente também faz uma tomografia por imagem. Esses ensaios nós vamos falar no próximo vídeo, tá? E o aterro final. Aqui foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, que ela sempre ia recalcando ao longo do ano. Toda vez que chegava o inverno, ela alagava, né? Ela ficava completamente alagada. E o que acontecia? Ia botando mais aterro, fez o tratamento, parou com esse tipo de problema e hoje em dia está assim. Aqui foi num porto em Manaus, você veja que antigamente ele tinha essa área, ele está recuperando toda essa área que o rio tinha tomado do porto. Aqui vocês vejam a altura que está, claro que o rio está subindo, você já está vendo a altura que está ficando aqui este aterro. E aqui o resultado final. À medida que o rio ia subindo e ia fazendo, está aqui um muro gabião em torno de 6 metros e você recuperou a área do porto, não só aqui, como também ao longo deste ponto. Então veja, como é a execução do CPR Grout? Agora vamos entender como é o processo CPR Grout. Você imagina aqui que você tem um solo, um aterro, um solo mole e um solo resistente. Então, como eu falei, isso aqui é o equipamento de pré-furo. Ele gira ao mesmo tempo que ele joga ar, né, com um compressor de ar, e ele tem o quê? Ele tem peças diamantadas que, caso ele encontre um matacão, uma pedra, qualquer que seja, ele rompe e vai até passar por toda aquela camada de aterro até atingir o solo mole. Então ele vem aqui, faz o pré-furo, tira e vem colocando os geodrenos verticais. Uma malha de geodrenos verticais. Então ele vai lá, tira e assim sucessivamente, até, conforme projeto, ele colocar toda a malha de geodreno. Depois ele vem novamente com o pré-furo, coloca um tubo de 3 polegadas, um tubo especial, e próximo à superfície do solo resistente, a 1 metro, ele sobe, meio metro, ele começa a bombear. Então ele faz um bombeamento aqui, nesse primeiro metro. Quando ele atinge, como eu vou explicar lá na frente, ou a pressão de projeto, ou o volume de geogrout, ele para de bombear, sobe 1 metro e bombeia novamente. Então ele vai mais 1 metro, bombeia. Então ele vai fazendo um processo que, como vocês percebem aqui, não é uma estaca. Ele está o quê? Ele está fazendo um tratamento metro a metro nesse solo, que mais adiante nós vamos explicar como ocorre. Então você terminou a primeira vertical de compressão, você vem para a segunda vertical, terminou a segunda, vai para a terceira, para a quarta, para
centésima, na 200, na 300, então você vai executando toda a área que você precisa para fazer o quê? Para fazer o tratamento para a sua estrutura ser tranquilidade. Então você veja, foi feito um trabalho com o CPR numa escavação. Ele precisou, que a empresa queria apenas retirar aquela água, queria dar uma consistência, uma resistência, uma rigidez naquele solo mole, para que ele fizesse a escavação sem ter contenção. Então depois, quando ele escavou, ele tirou os bulbos. Então está aqui os bulbos de CPR que são totalmente disformes, que vai depender do solo. Ele não é uma bola, não é um bulbo com bola, então ele é disforme, como está aqui nesta figura. Então vamos lá. Então tem o dimensionamento do CPR, porque veja bem, eu vou repetir, o CPR não é colocar geodreno e bombear argamassa, você tem que saber o que está fazendo. Então foi desenvolvido também um programa de modelagem numérica exclusiva para o CPR. Então quando nós lançamos nesse programa os dados geotécnicos e dados de projeto, né, um porto, é uma margem da Amazônia, é uma estrada, é um galpão, então ele pega todos esses dados e faz o quê? Ele devolve como informação espaçamento dos geodrenos e espaçamento das verticais de compressão. Uma coisa está ligada com a outra. Ou seja, ele determina qual é a célula unitária do CPR Grout. Então vamos lá. Tem 4 possibilidades. Primeiro, 3 geodrenos. Então, cada vertical de compressão cercada por 3 geodrenos. Ou seja, quando o programa vai interpretar esta malha de 3 geodrenos, ele analisa com essa célula unitária, ou seja, cada vertical com 3 geodrenos. Tá? 4 geodrenos, mesma coisa. Uma vertical, 4 geodrenos. Então, essa área unitária, célula unitária, com 6 geodrenos, mesma coisa. Você tem uma vertical, 6 geodrenos, essa área unitária, essa célula unitária do CPR, e com 8 geodrenos. Tá? Então veja, o que é que vai determinar se vão ser 3 geodrenos, 4 geodrenos, 6 geodrenos, 8 geodrenos? Exatamente aquela análise que ele faz entre os dados geotécnicos do solo e os dados de projeto. Tá? Então ele pega todas as cargas, todas as solicitações que o solo vai ter, todas as condições do solo, geotecnicamente, se ele é confinado, se ele é um talude, tudo isso ele lança e vê qual a necessidade, qual a quantidade que nós precisamos dissipar para essa poropressão, para que a gente tenha rigidez suficiente, aquele bloco uniforme para resistir todos os esforços. Então é isso que vai fazer com que seja de 3 geodrenos a célula unitária, de 4 geodrenos, de 6 geodrenos ou de 8 geodrenos. Não é um erro ou tentativa, é uma coisa que a gente, quando coloca no programa, já vem para definir o que é que a gente vai precisar para fazer um tratamento perfeito daquela área. Então veja, nós determinamos os espaçamentos e agora nós vamos determinar o quê? O programa determina os parâmetros de formação dos bulbos. Qual a pressão? Qual o volume? O que é que a gente tem que fazer? Ou seja, a gente vai lá e vamos imaginar uma célula unitária com 6 geodrenos. Eu não botei os dedos para não ficar pesado, mas aqui tem um geodreno, geodreno. Então o que é que o programa faz? Ele pega 1 metro dessa célula, né, em toda a profundidade do solo e vem para cá. Então você veja, ele vem com um tubo lá de cima e vai bombear um geogrout. Então o que é que o programa diz? Que nós temos que ter uma certa pressão para gerar uma força, uma tensão nesse solo, para que a gente possa dissipar essa poropressão, para que a gente aumente a rigidez. Então, nessa camada de 1 metro, com essa configuração de 6 geodrenos, ele diz que a gente tem que ter uma pressão X por quilos por centímetro quadrado, para que a gente possa fazer com que esse solo trabalhe uniforme com o geogrout e o solo ao lado modificado. Ou então, um certo volume de bulbo, tá? 1000 litros, 900 litros, 800 litros, que faz com que exista uma razão de substituição, ou seja, que o volume do bulbo dividido pelo volume, esse volume da célula com metro, tenha um certo percentual de substituição. Ok? Ou seja, ou a gente atende a tensão do solo, ou a gente atende a deformação do solo. Tá? Então você percebe que se eu tensionar esse solo
com essa pressão que ele está dizendo, eu estou fazendo com que ele tenha uma capacidade de carga muito maior do que a solicitação. Ou se eu promover um volume, uma deformação nesse solo com Y de razão de substituição, significa que eu estou deformando esse solo neste metro muito mais que a sua estrutura deformaria. Então, se eu tenho uma tensão superior à sua carga ou uma deformação superior ao recalque que a sua carga provocaria, você não vai ter problemas de recalque futuro nesse seu solo, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagine aqui, eu botei essa foto aqui lá de Porto Velho, não estou dizendo que esse talude está instável, só estou mostrando o quê? Que em apenas 5 meses, você olha aqui, 5 meses, veja o desnível de água que está aqui. Então ele pode não estar instável, mas com certeza este talude está totalmente encharcado, ou seja, está com a poropressão lá em cima devido a essa velocidade muito grande. Mas então, vamos supor que ele esteja instável, então é só jogar os programas, as sondagens, os dados geotécnicos e todos o que tem aqui, que o programa vai dimensionar ou uma estrada, como mostramos anteriormente, ou até essa estrada rompida, ou um talude artificial. Então isso você joga tudo no programa. E o que é que ele fornece? Vamos imaginar que ele diga que nós vamos utilizar a célula unitária com 6 geodrenos para cada vertical de compressão, tá? Então veja, e ele diga que é 1 metro entre os geodrenos, que ele faz com que, como eu digo, uma coisa associada à outra, 1,5 metro de cada geodreno dá o quê? Um espaçamento de 3 metros, ou seja, uma malha de 3 por 3 metros. Então vamos supor, para aquela determinada situação, ele disse que tem uma pressão de 8 kg por centímetro quadrado. Então você chegou lá embaixo, você começa a bombear. Pá, pá, pá. Então ele vai crescendo, 4 kg por centímetro quadrado, 5. Quando ele atinge 8 kg por centímetro quadrado, você para de bombear e sobe. Aí você vai novamente, pá, pá, pá. Chega a 8 kg, você sobe. Chega a determinada região que ele tem uma compressibilidade menor. Então você vai pelo quê? Pelo volume. Então vamos dizer que ele diga que para cá um volume de 900 litros. Então veja, o bulbo ele vai ter ou uma pressão, até atingir uma pressão de 8 kg, que é medido naquele manômetro digital, né, que joga para o celular. Então ou 8 kg ou 900 litros. Por quê? Ou você atendeu a tensão, ou você atende a deformação. Ou um ou outro. O que primeiro atingir, dependendo da pressão, né? Então, quando você vê, superou muito rapidamente, não está atingindo a pressão, então você vai e chega até o volume, porque você atende a deformação. Então é isso que eu digo, ou tensão ou deformação. Então veja, tem um ábaco aqui, que ele mostra para cada espaçamento desta célula, se fosse a de 3 geodrenos seria outro ábaco, se fosse a de 6 outro ábaco, de 8 ábaco, e você vê que aqui ele tem, na malha de 3 por 3, um volume de 900 litros, ele mostra uma taxa de substituição de 11,55%. Então, você atingindo uma taxa de substituição de 11,55% significa que você já atingiu aquilo que você precisava de deformação para aquele solo. Se você chegar primeiro ao quilo, 8 kg por centímetro quadrado, significa que você já atendeu a tensão daquele solo. Então, ou tensão ou deformação. Então, vamos. Então, você vem aqui. Você atingiu a tensão ou deformação e vai subindo. Vai fazendo cada bloco. Então, você fez a primeira vertical, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, para a quinta, para a centésima e assim por diante, até você executar toda a área que você precisa para fazer o tratamento daquele solo. Então vamos olhar agora em planta. Aqui está uma célula unitária de 6 geodrenos. Então você tem em cada centro uma vertical de compressão, né, que faz a expansão de cavidade, né, pela teoria da expansão de cavidade. Então imagine que você começa por essa vertical. Então a partir que você bombeou, você tem toda uma onda de compressão, que exerce, como eu falei, forças radiais, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, mas também nesta direção. Quando você faz esta vertical, então a cada metro você percebe que você, para todos os lados, mas você joga para cá. Desculpe, quando você faz a terceira, a mesma coisa. Então este solo aqui, entre as verticais de compressão, ele está confinado devido à presença das verticais de compressão, comprimido devido às altas tensões impostas e adensado devido à presença de geodrenos. Então perceba que à medida que eu fizer a área toda, o que é que nós temos? Essa área com o mesmo processo aqui,
confinada, comprimida, adensada, confinada, comprimida, adensada. Então, cada região, o solo entre as verticais, todo ele vai estar confinado, comprimido e adensado. Quando você termina o processo, você tem uma área, o quê? Um solo compósito, um solo que ele trabalha uniforme, ou seja, ele é como um concreto armado. Vamos imaginar um concreto armado. Você tem o concreto e você tem o aço. Eles trabalham em sincronia para absorver todas as cargas que são solicitadas. Agora, o aço só tem resistência à tração, o concreto só tem resistência à compressão. Agora, o trabalho em conjunto é que dá resistência naquela viga, ou naquele pilar, ou naquela laje. Então você veja que você não pode sacar o aço e dizer que a estrutura é instável porque o concreto não tem resistência à tração. E vice-versa. Aqui é a mesma coisa. Este solo, ele consegue suportar porque ele se transformou numa coisa homogênea. Tá? Então ele agora, todo o conjunto absorve as solicitações. Tá? Então vamos ver aqui. Então depois disso vamos voltar para o nosso programa. Agora, tudo isso só se consegue se você souber exatamente qual a composição do geogrout que você vai lançar nesse solo. Qual a quantidade de cimento, qual a quantidade de areia, qual a quantidade de silt, precisa ou não de aditivos. Porque esse compósito, o cimento é colocado para dar uma certa rigidez. Mas a resistência dessa argamassa é 2 MPa, 1 MPa, meio MPa, ela não faz a transferência de carga pela sua resistência à compressão. Ela faz devido à expansão de cavidade, devido a ela atender ou a tensão ou a deformação daquele solo, ok? Então ela precisa que os lamps sejam de acordo. Para quê? Porque se você lança uma argamassa sem esse conhecimento, você pode romper o solo. Então se você rompe o solo, ele está a meio caminho de algum dia ele ter um rompimento. Tá? Então precisa também saber que tipo de argamassa, qual o traço, qual o slant dessa argamassa que você tem que lançar nesse solo. Então veja, então aqui, você tem, olhando isso numa micro escala, você vê um solo heterogêneo, onde você tem o solo entre os bulbos. Mas quando você olha numa macro escala, você vê um solo uniforme, ou seja, um solo geoenrijecido, com a tecnologia do CPR, onde ele tem um módulo equivalente, um permeabilidade equivalente e uma resistência equivalente. Ou seja, é como uma viga de concreto armado que ele tem resistências equivalentes, a tração, a compressão. Você não separa o que o aço responde à tração, o concreto à compressão. Você vê o conjunto. Mesma coisa é um solo tratado com o CPR Grout, ok? Então veja, aí quando você chega aqui, nada disso valeria se você não verificar se tudo isso foi realmente atendido. Então o programa também fornece todos os parâmetros geotécnicos de avaliação, como poropressão, tensões totais, modo de deformabilidade do solo, percentual de adensamento ideal, etc. Ou seja, se você não sabe o que vai bombear, você não tem como dizer que está fazendo um geoenrijecimento do solo. Então você tem que saber tudo isso para que você possa realmente entregar ao cliente o que você se propôs a entregar. Mas você precisa comprovar. Então por isso que tem todos os ensaios para entregar o solo certificado. Então é por isso que no próximo vídeo... Então veja, particularidade, desculpe. Atuação, ferrovias, aeroportos, estradas, áreas portuárias, estabilização para escavações, barragens, condomínios logísticos, assentamento de canais, margens dos rios da região amazônica ou qualquer margem, tá? Vantagens: ausência total de vibração, ausência de aterros de refugos e lama, chuvas não interrompem o tratamento dos serviços, sem limite de profundidade, não provoca o efeito Chebotaryov, ou seja, você pode executá-lo próximo de estruturas, próximo de estacas. Claro, você tem que avisar que existe para que se possa fazer um trabalho e não danificar, né? Nós estamos lançando, como já falamos nos vídeos anteriores, forças na ordem de 100, 200, 300 toneladas, se a gente quiser. Então tem que saber o que é que tem nesse solo para que não se danifique. Reduz significativamente o tempo de execução. Então veja, o CPR Grouting, ele é uma tecnologia precisa, que ele faz um espaçamento de geodrenos ideal para aquela situação, que consequentemente o espaçamento das verticais de compressão, que tem
um controle da pressão e da deformação, ou seja, tensão e deformação, pressão ou volume, para que você gere e enrijeça esse solo e não frature esse solo, ou então não deixe esse solo sem a resistência suficiente para suportar as solicitações. E também tem a determinação do traço do GeoGrout e tem todas as análises. E é por isso que no próximo vídeo nós vamos falar sobre os ensaios geotécnicos para comprovação da eficiência do CPR Grout. Tá? E além de tudo, eu esqueci de dizer que é um produto ecologicamente correto, porque ele não retira nenhuma porção de solo do local que vai ser trabalhado. Tá? Então era isso que eu queria falar sobre a tecnologia do CPR Grout. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você tem alguma obra que tenha problema de solo mole, entre em contato conosco pelo e-mail contato@sasoluções.com.br, que nós estaremos à disposição para atendê-los, ok? Ative também o sininho. Cada vez que nós colocarmos um vídeo no canal, você será comunicado. Alguma dúvida, é só mandar dúvida, estamos à disposição. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço e até lá.